Olha, quando a gente pensa em verão, né, que tá chegando, a gente pensa em praia, em piscina, aí a gente pensa em biquíni, aí a gente pensa em celulite. Não adianta, a gente sabe que essa palavra, ela vem todo verão. Eu acho assim, desde a mais magrinha até a mais gordinha, até porque a gente sabe que tem magrinha que tem celulite, tem gordinha que não tem celulite, né? E eu não entendo por quê. Eu quero aprender, saber o porquê, pra ver se eu consigo, né, me livrar delas, mas... Gente, a celulite, eu acho que hoje está em quase persegue as mulheres, persegue. Né? Explica pra gente o que é essa celulite. Vamos lá, o tão indesejado aspecto de casca de laranja, né, Gra? Bom, a celulite é uma alteração que acomete algo em torno de 80% das mulheres, por isso que você falou que já viu mulheres sem, mas eu acho que a grande maioria tem. Sim. Né? É uma alteração que a gente tem no tecido adiposo, no tecido subcutâneo, na gordura da região onde a gente acumula mais gordura no corpo feminino, que é onde? Na região dos quadris e na região do abdômen. Nas mulheres, muito mais comum no quadril. Então, o que acontece? O tecido gorduroso, Gra, a gente chama de células adiposas, elas são células grandes e elas são separadas por finos septos, que são como se fossem envoltórios. Imagina como se você tivesse vários pacotinhos dentro do tecido gorduroso, que dentro dele tivessem células grandes. Só que esses pacotinhos, eles recebem pouco sangue normalmente. O nosso tecido adiposo tem menos circulação do que a pele e os órgãos. E os músculos, por exemplo, que recebem bastante circulação. Então, quando a gente fala, celulite vem de má circulação, é um dos fatores, sim. Então, coisas que a gente faz para favorecer a boa circulação é bem-vindo no tratamento da celulite. Exemplo, quem trabalha muito sentado. Já exatamente. É um fator de má circulação. Você dificulta muito a drenagem linfática, você represa muito ali toxinas e sangue. Então, o exercício físico, principalmente, é uma das coisas que mais ativa a circulação para você melhorar a drenagem e essa limpeza das toxinas na região onde você acumula mais gordura, principalmente os quadris. Aí, o que acontece? A mulher tem o ciclo hormonal, né, próprio, com estrógeno e progesterona, e faz parte do corpo da mulher ter acúmulo de gordura na região onde ela fica mais redondinha. Então, o quadril, a mama, às vezes a barriga, isso faz parte da natureza feminina, né? Então, é uma ação hormonal para que a gente acumule. E algumas mulheres, elas vão ter mais ou menos também decorrente da genética familiar. A gente vê formato de corpo diferente. Isso a gente aprende que vem, ó, meu corpo é parecido com o da minha mãe, meu corpo é parecido com o da minha avó, das minhas tias paternas, né? Então tem influência familiar também. E aí, quando você tem esse ciclo e a mulher ganha peso, ou se ela tem o costume de ter uma alimentação muito rica em açúcares e gorduras, então dietas hipercalóricas, hipergordurosas, e você ganha peso, de repente um tecido que era um pacotinho assim, vira um pacotão assim. E uma artéria que nutria um pacotinho assim, passa a nutrir um pacotão assim, mal. E aí o que acontece? Essas células começam a sofrer e elas começam a inflamar. E você começa a acumular mais toxinas, mais linfa, e isso vira como se fosse um compartimento muito inchado que comprime ainda mais aquele vaso sanguíneo. Então vira um ciclo vicioso e aí morrem células. Quando você tem morte celular dessas células gordurosas, você ganha septos fibrosos, que a gente chama de cicatrizes. Morreu o tecido, repuxou. Imagina uma cicatriz profunda, microscópica. Então, você vai formando esses septos fibrosos que vão repuxando um depois do outro. E quando você olha esse tecido, você vê aquele tecido todo irregular. Então, esse é a formação do aspecto de casca de laranja, que a gente vê decorrente da celulite, inflamação das células adiposas. Gente, pelo que você falou, tem vários fatores, né? É tudo junto. E o que a gente pode fazer para amenizar isso? Primeira coisa,
não ganhar peso, né? Então você tem que ter uma dieta saudável, com bastante frutas, legumes, salada. Você precisa comer carnes magras. Tem que comer de tudo. Então eu não sou tão adepta das ondas das dietas muito loucas, porque do mesmo jeito que você perde peso muito rápido, depois quando você para, você ganha peso muito rápido, mas precisa existir um equilíbrio das porções e da qualidade da comida que a gente ingere. Então, carboidrato, proteína, minerais, vitaminas, fibras e tudo mais. E atividade física? Então, são 3 pontos. Eu acho que a dieta, a atividade física é mandatória, a gente precisa gastar nossa energia. Não basta querer falar assim, eu vou lá, vou fazer um tratamento, uma massagem, alguma coisa assim, sendo que você não fica exercitando e você não fica na sua casa botando esse músculo para gastar essa energia que está ali, né? Então, o exercício físico é mandatório, precisa. E o tratamento com alguma fisioterapeuta ou em clínica dermatológica. Mas eu digo que é sempre um tripé. A gente precisa da associação das 3 coisas. Então aí, quando você vai partir para um tratamento corporal dentro de uma clínica, você precisa ter o diagnóstico da sua alteração. Tem mulheres que têm os 3 fatores, então hormonal, ganho de peso e o sedentarismo, muito evidentes. Tem mulheres que têm problemas só circulatórios. Elas já vêm com o exercício físico ok, com a dieta ok, mas você olha, ela tem genética para ter tendência a varizes. Então essa é uma pessoa que se beneficiaria por fazer drenagem linfática toda semana. Às vezes tem mulher que tem gordura localizada, então a gente trata a gordura localizada. Então, para o tratamento corporal, eu acho que precisa de uma boa avaliação bem feita para definir qual é o seu tratamento em conjunto com a dieta e com o exercício físico. Que máximo, gente. Dá tempo ainda pro Opa! Mas aí é que tá a dica. Agora, os meses de setembro e outubro são os meses para tratar, para você ver resultado lá em novembro e dezembro. Porque a mulherada, uma semana antes de viajar, de botar o biquininho, ela quer perder lá todas as e não vê resultado, né? É duro, né? Olha só que bacana o assunto dessa semana, né? Se você se identificou ou de repente tem mais dúvidas, quer conversar com a doutora, você pode estar, né, conversando com ela através do WhatsApp, que é qual? É o 19989904570. Tem as redes sociais também, né? Sim, @Clínica Verité. Aqui de Piracicaba, lá você vai ter maiores informações dessa clínica que trabalha com os melhores produtos de tecnologia, né? Faz uma avaliação. Todos os seus problemas você vai com certeza ter uma solução na Clínica Verité. Queria agradecer mais uma vez. Obrigada, E até semana que vem, doutora. Até semana que vem.